Oi gente, bem-vindos à série de palestras do carvão ao digital, onde conversamos sobre a evolução de algumas formas de arte, pintura, escultura, fotografia, entre outras. Nesse vídeo, vamos conversar sobre pintura. A gênese da pintura vem dos homens das cavernas e se manifestou por meio de movimentos artísticos ao longo do tempo, com referências marcantes e diferenciadas. Viajaremos pelos movimentos e suas maneiras de fazer arte, até chegarmos aos nossos dias nas artes digitais. A arte da pré-história. Lá atrás, considerada a expressão artística mais antiga da humanidade, foi realizada em cavernas, grutas ao ar livre. Para criar figuras, foram usados corantes naturais fabricados a partir de terra. A tonalidade preta era obtida no carvão vegetal. Acredita-se que nesses símbolos criados pelos nossos antepassados tem profunda importância para a sociedade na época, desempenhando talvez uma função mágica ou até mesmo ritualística. Um dos exemplos mais famosos é a das pinturas rupestres paleolíticas encontradas nas cavernas complexas de Lascaux, na França. Embora descoberto em 1940, estima-se que eles tenham até 20 mil anos de idade e retratam animais de grande porte e a vegetação da área. Seguindo em nossa evolução da pintura, chegamos à arte antiga. A arte antiga foi produzida por civilizações avançadas, que neste caso se referem àquelas com uma linguagem escrita estabelecida já. Essas civilizações incluíam Mesopotâmia, Egito, Grécia e as das Américas. O objetivo de uma obra de arte nesse período varia de acordo com a civilização. Podemos também ver, nessa época, momentos onde o desenho não tem perspectiva nem profundidade. Há um propósito semelhante: contar histórias. Muitas obras retratam histórias de governantes, deuses e deusas. Chegamos na arte medieval. A Idade Média, muitas vezes referida como a Idade das Trevas, marcou um período de deteriorização econômica e cultural após a queda do Império Romano. A arte era vista como um recurso didático para difundir o cristianismo, exposta como um ícone para intensificar a contemplação e a prece. Muitas das artes eram feitas em vitrais e concentradas dentro da igreja. Chegamos à arte da Renascença, um período que marcou o final da Idade Média e começou a Idade Moderna, no qual as telas conquistavam um espaço cênico suportado por princípios matemáticos e pela perspectiva linear, rigorosa e científica que permitiram o tratamento real do espaço e da luz. O Alto Renascimento, que durou entre 1490 e 1527, produziu artistas influentes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, cada um com quais trouxe poder criativo e ideias de expressão emocional. A arte em toda a Renascença foi caracterizada pelo realismo, a atenção aos detalhes, o estudo preciso da anatomia humana, como profundidade, como compreensão da proporção. Tudo isso fez com que a arte evoluísse para algo muito mais simétrico, muito mais matemático ou até mesmo ligado à composição. Vamos ao Barroco. O período barroco produziu artes visuais e arquitetura ornamentadas e exageradas. Foi caracterizado pela grandeza e riqueza, pontuado por um interesse em ampliar o intelecto humano e descoberta global. Os artistas barrocos eram estilisticamente complexos. As pinturas barrocas eram caracterizadas pelo drama, como pode ser visto nas obras icônicas do pintor italiano Caravaggio e do pintor holandês Rembrandt. Os pintores usaram um contraste intenso entre o claro e o escuro e tinham as composições enérgicas combinadas com paletas de cores ricas. E chegamos ao romantismo. O romantismo lida com ideias presentes em cada uma delas que a arte rejeite a ordem, a harmonia, a racionalidade, ou seja, um contraponto, que era adotado tanto na arte clássica quanto no neoclassicismo. Em vez disso, os artistas românticos enfatizaram o individual e a imaginação. Os artistas também se concentraram na paixão, emoção e sensação acima do intelecto da razão. Passamos pela razão, passamos pelo sentimento, passamos pelas cores dramáticas, luz e sombras e chegamos agora no realismo.
Provavelmente, o primeiro movimento de arte moderna, o realismo, começou na França na década de 1840. O realismo foi o resultado de vários eventos: o movimento antirromântico na Alemanha, a ascensão do jornalismo e o crescimento grande da fotografia. Cada um inspirou um novo interesse em capturar com precisão a vida cotidiana. Essa atenção à precisão é evidente na arte produzida durante o movimento, que apresenta representações detalhadas, realistas do assunto, comprometido em pintar apenas o que pudesse ver fisicamente. E nós temos uma relação muito importante nesse momento, que também é a mudança de material. Se pinta na rua, não se pinta só dentro de um estúdio, também se pinta na rua. O material vai mudando, vai se tornando mais ágil. E aí, essa influência traz mudanças também no olhar e na maneira e na velocidade de se pintar. E essa velocidade pode ser vista no nosso próximo movimento de arte, que é o impressionismo. Os pintores impressionistas procuraram capturar a impressão imediata de um determinado momento. Isso era caracterizado por pinceladas curtas e rápidas e uma sensação de esboço inacabado. Artistas impressionistas usaram a vida moderna como tema, pintando situações como salões de dança, regatas e veleiros, em vez de eventos históricos e mitológicos, ou seja, aquele realismo do dia a dia, do trabalho, do pensamento, da fotografia, de registrar o momento. Agora ele está lidando com um material muito mais poético, mas também ligado àquela influência da realidade. É sempre uma evolução, só que dessa forma, de uma visão diferente, pintando direto na tela, misturando as tintas direto na tela, com uma evolução muito maior do material de forma portátil, para que os artistas possam pintar na rua de forma rápida, intensa e expressiva. Com isso, chegamos a um movimento extremamente diferente, o Art Nouveau, que se traduz como a nova arte. Tentou criar um movimento inteiramente autêntico, livre de qualquer imitação de estilos que o precederam. Este movimento influenciou fortemente as artes aplicadas, gráficos, ilustrações. Quase que o início do designer começou no Art Nouveau. Concentrou-se no mundo natural, caracterizando por linhas e curvas longas e sinuosas. Artistas influentes da Art Nouveau trabalharam em uma variedade de mídias, incluindo arquitetura, design gráfico, design de interiores, joalheria e pintura. O designer gráfico tchecoslovaco Alphonse Mucha é mais conhecido por seus pôsteres teatrais de atriz francesa Sarah Bernhardt. Os pintores pós-impressionistas trabalharam de forma independente e não como um grupo. Mas cada pintor pós-impressionista influente tinha ideias semelhantes. Eles se concentraram em visões subjetivas e significados pessoais simbólicos, ao invés de observações do mundo exterior. Isso costumava ser alcançado por meio de formas abstratas. Pintores pós-impressionistas incluem Georges Seurat, conhecido por sua técnica de pontilhismo, que usava pequenos pontos distintos para formar uma imagem. Vincent van Gogh também é considerado um pintor pós-impressionista, em busca de expressão pessoal por meio de sua arte, muitas vezes por meio de pinceladas ásperas e tons escuros, expressivos, de forma mais agressiva dentro da tela. Um movimento que cresceu quase que junto ao pós-impressionismo foi o fauvismo, liderado por Henri Matisse, como um dos primeiros movimentos de vanguarda do século XX. Este estilo foi caracterizado pelo uso expressivo das cores intensas, linhas e pinceladas, um senso ousado de design, de superfície e de composição plana, muitas vezes sem profundidade. A ideia ali é se concentrar nas cores, na expressão das cores. Então, você desenhar, você fazer arte, também era compreender a sua realidade de forma mais artística, cada vez mais próximo do que o artista pensa, do que o artista quer. Ele se sente na vanguarda, ele quer fazer algo mais para frente. E aí chegamos ao cubismo. O cubismo foi estabelecido principalmente por Pablo Picasso e Georges Braque, que rejeitaram o conceito de que a arte deveria copiar a natureza. Eles se afastaram de técnicas de perspectivas tradicionais. Em vez disso, eles criaram objetos radicalmente fragmentados por meio da abstração. Chegamos ao surrealismo. Os surrealistas denunciaram a mentalidade racionalista.
Eles atribuíram a culpa por esse processo de pensamento a eventos como a Primeira Guerra Mundial e acreditavam que ele reprimia os pensamentos imaginativos. Os surrealistas foram influenciados por Karl Marx e teorias desenvolvidas por Freud, que explorou a psicanálise e o poder da imaginação. Artistas surrealistas influentes como Salvador Dalí usaram a mente inconsciente para retratar revelações encontradas na rua, na vida cotidiana. Nas pinturas de Dalí, em particular, combinam sonhos vividos e bizarros com precisão histórica. Passando pela surrealidade, chegamos ao expressionismo abstrato. Esses pintores e escultores abstratos romperam com o que era considerado convencional. Em vez disso, usaram a espontaneidade e a improvisação para criar obras de arte abstratas. Isso incluía obras em escala colossal, cujo tamanho não podia mais ser acomodado por um cavalete. Em vez disso, as telas seriam colocadas diretamente no chão. Os célebres pintores expressionistas abstratos incluem o Pollock, conhecido por seu estilo único de pintura com gotejamento. Nesse momento, a gente lida muito mais com a força do artista, com a pintura aficelada, jogando na tela, ou seja, o expressionismo puro e simples. Cada vez mais na vanguarda, a arte ela vai entendendo a realidade e a vida de uma maneira diferente. E chegamos à pop art. A pop art é um desenvolvimento artístico mais conhecido no século XX. O movimento se afastou dos métodos usados de expressionismo abstrato. Em vez disso, usou objetos cotidianos e mundanos para criar obras de arte inovadoras que desafiaram o consumismo e a mídia de massa. Esta introdução a imagens identificáveis foi uma mudança na direção do modernismo. Artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein buscaram estabelecer a ideia de que a arte pode derivar de qualquer fonte. Não há hierarquia de cultura para interromper isso. Tudo é possível. Saindo da década de 60 para os anos 70 e 80, a arte digital, um caminho para que a prática artística que permitiu os artistas usar uma infusão da arte e tecnologia para criar com meios como computadores, software de audiovisual, som e a compreensão dos pixels. Movimentos artísticos ao longo da história da arte ocidental ofereceram uma gama de estilos, técnicas e mídias diversas e influentes em todo o mundo. Cada movimento lançou luz sobre as pinturas distintas, esculturas, fotografias, realizações arquitetônicas e outras obras. Hoje em dia, a arte digital evoluiu para várias áreas diferentes: games, ilustrações, onde você vai lidar com a parte de design, a parte gráfica. Então, o desenho, a arte e a ilustração, elas evoluíram de uma maneira onde você tem uma pluralidade de possibilidades para chegar lá. Hoje em dia você pode fazer um trabalho de arte clicando no monitor, desenhando em cima de um monitor, não só em cima de uma tela. Mas isso não restringe a possibilidade de você trabalhar ainda com papel, com nanquim, com tinta, tá? A maneira de você fazer arte. E esse poder todo está em nossas mãos. Poder produzir hoje com arte digital é um privilégio que muitos artistas no passado não teriam, de poder produzir com a técnica que nós queremos, porque tudo que foi usado antes pode ser transferido para o conhecimento humano nesse momento. Então, cada vez mais a arte está se evoluindo para que se possa trabalhar de forma democrática, onde todos possam ter acesso à produção artística e o meio digital que chegue a arte para mais pessoas e que possam ser produzido por mais pessoas. Visto a evolução de todo o processo artístico, desde o início da pré-história com materiais mais arcaicos até a arte digital, onde podemos trabalhar com programas extremamente avançados. Espero vocês na próxima palestra.